Henrique, tudo bom? Tudo bem, Cecília? Tudo Se ótimo. apresenta para a gente, conta da onde você é, conta um pouco de você para a gente te conhecer. Eu me chamo Henrique, sou aqui de São Paulo, capital, sou formado em engenharia, né? Sou casado e tenho um filho. Quantos anos, filho? Ele vai fazer um ano agora, dia 26. Tá, Já uma semana faz um aninho. um aninho, tá. Henrique, por que você procurou a gente? O que estava acontecendo com você que você procurou o Instituto Belina? Bem, foi uma soma de acontecimentos, né? Eu inicialmente tive algumas dificuldades para poder. Medo, né? Tive medo de pegar no veículo e eu comecei a inicialmente fugir disso. Inicialmente eu pensei, não é tão necessário dirigir, eu consigo maquiar muito bem isso, né? Não precisa, né? E tanto que conversando com a minha esposa, ela também não me forçou, então fiquei um tempo deixando isso para lá. Foi passando um tempo, eu percebia que o carro era essencial, né? Por muitos motivos, né? Por motivo de trabalho e também por motivos de comodidade. Por exemplo, o que fez com que eu ficasse muito desapontado, né, desanimado por não estar dirigindo, foi nas viagens que eu fazia com a minha esposa. A gente viajava de ônibus. E ônibus você não escolhe muito o horário que você vai sair, que você vai chegar, que você tem que estar lá no terminal rodoviário com muita gente. E isso daí começou a me chatear aos poucos, né? Eu comecei a ficar chateado por conta dessas viagens que eram mais cansativas, que a gente tinha que ir com a mala, com a mochila nas costas até pegar o metrô até o terminal rodoviário, ou pegar um Uber. Teve ocasiões que a gente tinha diária em pousadas, né, em hotéis, em que a gente poderia usufruir mais um dia, né? A pessoa tinha concedido mais um dia e eu falei, tenho que ir porque a gente está de ônibus. E então foi uma soma de acontecimentos, né? As viagens, quando eu ia em algum evento de madrugada, dependendo de onde a gente estava, a gente tinha que às vezes até pedir carona, porque não tinha Uber, não tinha táxi. Você imagina que você vem no casamento numa chácara, para ir tudo bem, mas para voltar tem chácara que quase não tem sinal de 4G, né? Então sempre era uma ansiedade, uma preocupação, nossa, como vamos voltar? Isso te incomodava, Henrique? Incomodava, incomodava. A princípio não era um grande incômodo, mas depois começou a me incomodar muito. A idade foi avançando um pouco mais e começou a me incomodar bastante quando eu via as pessoas indo para os lugares, indo se divertindo de carro, né? E eu me sentia não pertencente até, vamos dizer assim, até a sociedade mesmo, não sei dizer, mas parecia, sabe? Que eu não, por causa do carro, eu não era uma pessoa que estava ali no mesmo grupo, sabe? Das pessoas que iam para onde queriam com o veículo, enfim. Então você está me dizendo que o fato de não dirigir afetou a sua autoestima, a sua autovalorização? Afetou, afetou muito. Eu me sentia com uma certa vergonha de não estar dirigindo, sabe? Chegava num evento, via as pessoas tudo de carro e eu não, né? Podendo ir para os lugares, né? Podendo voltar para casa com segurança. E isso afetou, porque, enfim, são poucas pessoas que têm, né? Só as que não têm condições de ter um veículo, né? Mas todos que têm condições, que é o meu caso, e não tá dirigindo, né? Eu me sentia mal, envergonhado, assim, por não estar dirigindo, sabe? Esse era o sentimento.
Como foi o tratamento? Como foi a evolução do Henrique começando a dirigir? Bem, eu tinha muito medo de pegar o carro, então eu escolhia no início, né? Eu já estava até que dando umas voltas aqui perto, mas no máximo eu andava até o mercado daqui, que é na mesma rua, e mais nenhum lugar quase eu ia. Eu tinha medo de pegar no carro, de estacionar o veículo. Eu ficava imaginando todo o percurso do que poderia acontecer, né, no caminho. Estudava E os percursos? estudava, era uma quando eu lembro, né, quando eu lembro as coisas que eu fazia, nossa, toda vez que eu ia para um lugar, eu ficava olhando no mapa para ver se naquele lugar tinha lugar de estacionar, para ver se o estacionamento não era uma rampa, enfim, eu ficava tentando mapear para ver se não tinha muito cruzamento, sabe? Eu queria controlar a viagem. Eu queria controlar. Era um medo assim que eu olhava, nossa, essa rua, eu vou passar por essa rua, eu vou pegar. Eu tinha muito medo de pegar avenidas movimentadas, né? Lembro. Então aqui perto, eu moro no bairro do Ipiranga, então é o que mais tem, né? Tem as ruas tranquilas, mas quase todas as ruas que chegam aqui no bairro são avenidas e bem movimentadas, que elas vão para o centro também, né? Vão para a rodovia Anchieta, Imigrantes, então é tudo movimentado. E eu tinha muito medo até de entrar na avenida, sabe? Eu ficava com medo até de, será que eu vou saber entrar? Será que eu não vou bater o carro? Isso para mim, em dado momento, era uma coisa de outro mundo. Eu achava que não ia conseguir fazer, né? Enfim, e aí, durante o tratamento, né, foram dados tarefas, né? Tarefas inicialmente em percursos menores, repetição desses percursos menores, depois foi aumentando, né? E aí começou a ter as atividades de ir para casa de familiares, né? Da minha mãe, da minha sogra, enfim, e depois ir para o hospital, para Hospital. e o hospital onde a minha esposa, na época, né, ela estava grávida do Gustavo. Ela já estava grávida, acho que quando eu comecei o tratamento, ela já estava grávida de 5 meses, se eu não me engano, né? Perto de vir. E tinha até aquele medo, né? Eu tenho que levar a minha esposa para o hospital. Eu não vou. Já pensou? Eu tô com carro, eu vou ter que esperar alguém vir aqui para levar minha esposa para o hospital. E eu lembro que, né, um pouco antes, né, você até falou que estava um pouco na dúvida para ver o que eu já tinha feito, né? Mas uma semana antes eu lembro que eu tinha completado uma tarefa, que eu tinha ido para um lugar movimentado. E aí você falou, então você já está credenciado a ir lá levar sua esposa para ter o neném. E aí eu fiquei, né, Cecília, eu vou sim, mesmo com medo eu vou. Que o hospital ficava Foi. ali, e fui. E foi. E Foi era numa. lindo esse dia. Sim, sim, foi. Nossa, até sem palavras, assim, quando eu voltei com a minha esposa e com meu filho, né? Para mim significou muito, né? Aquele momento. Para as pessoas que já dirigem, talvez não muito, né? Mas para mim teve uma soma, né? Além de eu estar voltando com meu filho, era a chave também para o começo de uma superação de um desafio, né? Tendo duas emoções juntas ali, então trouxe eles com segurança até em casa, coisa que seria praticamente impossível se eu não tivesse fazendo o tratamento, se eu não tivesse feito as tarefas, né? Como eu falei, eu tinha medo de pegar avenidas, de pegar ruas movimentadas, né? E aí a gente tivemos a alta, voltei de lá, o hospital ficava numa das travessas da Avenida Paulista, né? E consegui voltar com segurança com eles e fiquei realmente contente naquele dia. Orgulhoso.
Orgulhoso, sim, muito orgulhoso de trazer os dois. Como é que foi o tratamento de grupo? Você se assustou quando eu falei que o tratamento era em grupo? E como é que foi o tratamento em grupo? Olha, inicialmente, quando eu tinha feito aulas de volantes e não tinha dado muito certo, eu cheguei a passar numa outra psicóloga individualmente, que até que me fez sair da inércia, né? Mas eu, naquele momento, eu estava buscando algo até que em grupo mesmo. Só não imaginava que ia ser online, né? Imaginava que ia ser em loco, né? Igual aqueles alcoólicos anônimos, não fica ao redor, né? Sentado, enfim. E Então era ser uma coisa. online atrapalhou alguma coisa? Nada. Não atrapalhou nada. Deu para conversar perfeitamente com todo mundo, né? Deu para entender as dores de cada um. No início eu achei que a gente acha que é só a gente que tem medo de direção, né? E eu fui muito bem abraçado por você, pelo grupo, né? Eu cheguei numa fase, sempre chega numa fase que tem pessoas que já estão mais adiantadas, que estão chegando, né? Então, como eu tinha até falado no grupo, né? Todo mundo acaba dando força, né? O que está avançado te dá aquela motivação porque sabe que vai chegar aquele fim, e o que ainda está atrás de você, você olha para o seu passado e fala, nossa, eu já passei por isso. Então, para mim, o grupo foi uma coisa muito importante, sabe? E no começo, né, a gente fica. Eu acho que perguntava muita coisa no grupo, falava, né, muita coisa, né? E eu acho que esse é um Não, bom sinal. você sempre foi super adequado para o grupo. Eu perguntava, respondia, tal, né? As pessoas incentivavam, Henrique, é assim mesmo, é normal, vai, né? Vai que você consegue, né? E, enfim, eu gostei bastante. É bem diferente a jornada, né? Você está conversando com várias pessoas, com as suas próprias dores, né? Mas todo mundo ali Sim, é o medo, acaba sendo o mesmo, que é o veículo, né? E eu acho não, me deu muita força para continuar, né? Em nenhum momento eu passou pela minha cabeça desistir do tratamento, né? Posso ter ficado um tempo ali, né? Um período um pouco estacionário ali, né? Por conta de confiança, mas nunca passou pela minha cabeça a desistência, né? Eu sempre acreditei no grupo que as coisas iam dar certo. e quem é o Henrique hoje, no dia da alta dele, no dia que ele vai se desligar do grupo, no dia que ele já é um motorista? Quem é o Henrique hoje? Olha a Cecília, a outra Henrique, né? Eu acho que é Outro outro Henrique. Henrique? Conta Outro desse Henrique. outro Henrique. O Henrique mais confiante, né? Mais confiante de pegar no carro, que não fica tão com aquela ansiedade, aquela tremendo para poder entrar no veículo, sabe? Com bastante confiança, que as coisas vão daqui para frente só vão melhorar. É uma confiança diferente da que eu tinha antes em relação ao carro. Então mudou muita coisa. Eu ficava no dia que tinha que pegar o veículo, eu ficava muito pensativo. Nossa, hoje é dia de eu pegar o carro, meu Deus, o que eu vou fazer? E, e agora eu pego no veículo, vou, volto, né? Deixo meu filho na creche, volto para o trabalho, não fico pensando, agora tem que pegar no carro novamente. Quando eu vou na casa, quando eu vou viajar, quando eu vou conversar com a minha mãe, o pessoal lá da família da minha sogra também, eu não fico com toda aquela ansiedade, nossa, agora eu vou voltar. Antes eu ficava pensando, não, eu tenho que voltar antes das 6, não pode estar escuro. E aí, até domingo passado, eu estava lá na Zona Leste de São Paulo, né, que aí eu vou pelo caminho da rodovia Ayrton Senna. Era mais ou menos, já era 7 da noite, e minha esposa que falou para mim, não vai embora não, Henrique, não, né? E eu tava conversando à vontade com meu cunhado lá, né? Antes era eu que ficava falando, vamos embora, aquela vontade de pegar o carro logo, terminar o desafio, a tarefa, enfim.
E graças a Deus, isso não está mais acontecendo. De fato um Henrique mais confiante mesmo. Que legal, Henrique. Eu fico contente de você ter aceitado, né? Porque você sempre falou que para homem é mais difícil ter medo de dirigir, que você se sentia ainda mais envergonhado pelo fato de ser homem. Sim, sim. Por ser homem, homem é muito difícil o homem assumir qualquer dor que ele tenha, né? É muito difícil. A minha era uma das coisas que, assim, sempre fui criado assim, né? Carro é para homem, né? Tanto que a primeira coisa que, quando você chega num lugar, né? Uma das primeiras coisas que perguntar, você deixou seu carro aonde? Eu percebi já isso, né? Com homem. Onde você deixou o carro? E quando é uma mulher, normalmente um homem não faz essa pergunta para ela onde você deixou o carro. Parece que é uma coisa, né? Que é direcionada a homem, sendo que homens e mulheres hoje dirigem normalmente por igual. Enfim. Então, por ser homem, eu tive dificuldade de realmente de buscar ajuda. Não queria acreditar que era um problema de ordem psicológica. A minha esposa tem um papel fundamental nisso, porque ela é psicóloga, né, também. Né? Então, eu não queria aceitar que eles, não, isso daí. Não, homem não pode ter. Homem não pode ter esse tipo de medo. Isso não é coisa de homem. Um dia vai amanhecer o dia, eu vou ter coragem, eu pego e vou. E os dias foram passando, passando, e eu percebi que isso não acontecia. Isso não acontece. Eu tive que encarar. E eu acho que eu tirei um peso das minhas costas quando eu comecei a fazer o tratamento. Que antes eu tinha comprado o carro, né? E o pessoal via que eu não via de carro. O pessoal da minha família lá não via que eu não ia. Ai, que carro, o que tá acontecendo? Você não vem, né? Estranho, né? Já tá um tempo, né? E aí eu falei, abri o jogo. Eu tô fazendo um tratamento com um grupo de psicologia, tenho medo de dirigir. E engraçado, quando eu falei isso, parece que até as piadinhas, gracinhas cessaram, porque as pessoas viram que era um problema que eu estava resolvendo. Parece que foi até melhor eu ter contado o que eu estava fazendo, né? Foi até melhor. E aí as pessoas passaram a entender e se perguntar, Henrique, já tá. E aí, tá tudo certo lá com o tratamento? Já vai ter. Eu falo, tô perto de ter alta, né, tal. Enfim, mas assim, era muita. É difícil para o homem, viu, contar que. Porque é uma das coisas que o homem fala muito, é futebol, carro, né? É uma das paixões. Então é muito, muito difícil, assim, assumir que tem medo, ainda mais de carro. Mas foi muito legal você ter assumido, você ter se tratado, e hoje você dirige para todo lugar, trabalha em Alphaville, que é nada, nada, é uns 40 quilômetros da tua casa, você vai e volta. Hoje você já foi viajar, hoje é um motorista completo. Eu queria te agradecer por essa entrevista, pelo seu tempo, e parabéns. Bom, muito obrigado, Cecília. Eu também queria agradecer você. Acredito que se não fosse você, né, nesse momento da minha vida, eu acredito que eu não conseguiria. Realmente é um tratamento muito eficaz, vale a pena, você tem uma grande experiência com isso, não é nada forçado, né? Você procura entender as dores de cada um. É um tratamento em grupo, mas eu senti que o tratamento era individual, a atenção era individualizada, mesmo sendo em grupo, né? No começo eu achei como a Cecília vai saber em que ponto que eu estou, em que ponto que vocês estão, mas é de fato, você sabe sim o momento de cada um, sabe dosar bem as tarefas para cada um e sabe fazer cada um atingir o seu objetivo. Obrigado, Cecília. Obrigada, Henrique. Eu te agradeço. Um grande beijo.